que seria de mim se eu não gostasse de falar um pouco? Bom, e nós vamos conversar, tá? Que, na verdade, aqui não tem palestrante, tem estudante. Sempre. Quando a gente começa a perceber alguma coisa do que Jesus nos proporciona, a gente tem a certeza que falta muita coisa. Mas recebemos tanto, que achamos que sabemos muito às vezes, e, na verdade, sabemos muito pouco. Então, vamos continuar estudando. Ela falou de cartas de Paulo. Realmente, vocês vejam como é... Andu, pode colocar, querido. Vejam como é que são as coisas, né? Já tem alguns anos que eu venho estudando Paulo. E estou esperando o Edu botar aqui. Eu não sou muito... Tenho muita intimidade com isso aqui, não. Eu prefiro... Vamos lá. Então, nós temos hoje o estudo do Evangelho. Antes mesmo de nós começarmos, eu gostaria de lembrar a todos nós dessa grande responsabilidade do estudo de hoje, para mim, pelo menos, fato de que nós estamos comemorando, esse mês, o aniversário do Livro dos Espíritos, 18 de abril. E também do Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril. Então, é um mês especial para todos nós, com certeza. Então, nós temos o nosso querido Kardec. Espera aí. Nós temos aqui na casa o querido Herculano Pires, Pai João, Dr. Bezerra, a Joaninha, e Ivone Pereira e André Luiz. E vejam vocês, que me acompanha há tanto tempo, Paulo, e eu não coloquei Paulo ali, porque agora faz parte também. Mas ele não vai se ofender com isso, né? E nós vamos, então, iniciar o nosso estudo. Manuel Filomeno de Miranda. Vamos começar pelo prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. É muito forte, né, esse prefácio. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e o sopro dos anjos se reúne. Estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É o prefácio do nosso Evangelho, Espírito de Verdade, foi transmitida por via mediúnica, resume, ao mesmo tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo, que é um dos temas de hoje, né? E o objetivo da nossa obra. Revista Espírita, 1860, Comunicações Espontâneas, o tempo presente. Nós vamos apresentar, na verdade, um resumo do Evangelho, dando mais ênfase para essa parte que foi pedida. Então, o verdadeiro caráter do Espiritismo participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Então, o que o homem precisa alcançar do científico espiritual, né? E o que os espíritos também vêm nos revelar da vontade do Pai para todos nós, que é o que está lá no nosso prefácio. Então, na Revista Espírita, 1968, e Gênesis, a gente tem esse desdobramento. Nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constantemente ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Curiosamente, nem fugir da influência, nem negá-la. Obras Póstumas, segunda parte,
Esse é o nosso querido Kardec. Pois foi sob essa inspiração que nunca lhe faltou que Allan Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, provocando com a sua edição, em 1864, uma revolução nos meios eclesiásticos da época. A gente pode dizer, no meio do poder da igreja, no meio do poder daquilo que eles colocavam como verdade absoluta para todos nós. Pode-se, de modo geral, julgar a importância de uma ideia pela oposição que ela suscita. Eu não vou me demorar muito nesses primeiros slides, porque mais à frente a gente vai ter essa conclusão do raciocínio do que está sendo falado. Está em Viagem Espírita, 1862, Allan Kardec. E agora, introdução 2. Objetivo da obra. Essa é a composição da introdução, tá? O que nos cabe hoje é a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Temos depois a continuação do estudo com notícias históricas e Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do cristianismo, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Essa é a introdução, segunda parte, né? E aqui nós temos o objetivo da obra, ensinamento moral. Esse é o objetivo da obra do Evangelho. Então, reunindo nesta obra, propriamente falando, um código moral universal. Então, é válido para toda a criação. Eu sei que tem um uzinho ali minúsculo, porque é até onde a gente pode alcançar. Mas eu posso afirmar para vocês que a lei de Deus, ela é para toda a criação. Então, a gente pode botar poderia ter colocado, eu só fui fiel ao que eu estava resumindo dos ensinamentos dos espíritos, né? Para nós, então, botei com letra minúscula. Então, o minúsculo que a gente pode alcançar, sem distinção de culto. Então, esse ensinamento moral, ele vem trazendo, sem distinção de culto, esse ensinamento moral para todos nós, o Evangelho. Como complemento de cada preceito, julgamos o que se ensina. Julgamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médios. Introdução, o objetivo da obra, 10º parágrafo. Surge o interesse no estudo descritivo e quantitativo a respeito dos autores espirituais, componentes da falange do Espírito de Verdade, da participação da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como a respeito de datas das mensagens, cidades de onde advieram. É o objetivo do nosso estudo de hoje, por isso está aqui, tá, gente? Então, assim, eu vou ler não vou ler todas as cidades, porque não é por aí, mas eu vou dizer aqui para vocês. 15 cidades de onde vieram os textos, 47 espíritos comunicantes. Com exceção do capítulo 3, de 8 a 12, que não indica os espíritos comunicantes, e resumo dos ensinos de todos os espíritos superiores também. Isso é uma pesquisa fabulosa de um espírita que desencarnou, acho que tem uns 2 ou 3 anos, chamado Enrico Elísio Baldovino. É um argentino que estava realizando a transcrição, a tradução, na verdade, do francês para o espanhol. Ele é argentino. Tá? Ele é maravilhoso. É um estudioso de Kardec. Quem tiver curiosidade, é bom dar uma pesquisada, porque vale a pena, tem muito material. Ele colocou lá, em relação aos anos, as mensagens compreendem o período de 1858 a 63, e estão assim distribuídas. Então, é normal, porque se o Evangelho foi lançado em 64, ele só poderia lançar a mão de 58 a 63, né?
Vamos fazer um parêntese aqui. Revista Espírita é o laboratório da doutrina espírita. Tá? É o laboratório. Ali eles retiraram várias passagens dos Espíritos de Comunicações para compilar tudo isso junto com os cadernos, né, que Kardec recebeu, e também tiravam dúvida com os espíritos, tinham as mensagens espontâneas. É um verdadeiro laboratório. O prefácio subscrito pelo Espírito da Verdade e a mensagem de François de Geneve no item 25 e capítulo 5 não contém data grafada. A gente pode também ver isso. Também teve 15 cidades, 6 países. E a gente pode dizer o seguinte: com esse mapeamento quantitativo de espíritos comunicantes, cidades, países e datas, é possível verificar a estrutura constitutiva do princípio da concordância universal, adotado junto com o exame racional em O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Também fala da pesquisa feita com Eurico. Poderíamos, sem dúvida, dar, sobre cada assunto, um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos, mas devemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis. Olha o bom senso de Kardec, né? Para que você possa realmente não desistir de ler o livro, porque até as repetições não são úteis, né? Tanto são úteis que nós repetimos sempre, não sei, mas todos aqueles que sabem a necessidade da prece, né, e do culto no lar, têm essa certeza, que essas repetições vão acontecer muitas vezes. Limitar nossa escolha àquelas que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano dessa obra. Então, é algo bem consciente, elaborado e obedecido. Isso é muito importante da gente colocar. Tá? Reservando para publicações posteriores as que não puderam ser incluídas. Introdução também ainda o objetivo da obra. Quanto aos médios, evitamos nomeá-los. Na maior parte, foi a pedido deles mesmos que não foram designados. Aliás, os nomes dos médios não teriam acrescentado nenhum valor. Isso seria apenas a satisfação do amor próprio com o qual os médiuns verdadeiramente sérios não se preocupam de modo algum. Ainda é o objetivo da obra. Eles compreendem que, sendo o seu papel puramente passivo o valor das comunicações, não realça em nada o seu mérito pessoal, e que seria infantil tirar vantagem de um trabalho de inteligência ao qual só prestaram um concurso mecânico. Então, a gente, seja em qualquer papel que nós estejamos na casa espírita, a gente precisa ter a consciência, né, da necessidade da ligação com os guias espirituais da casa, da tarefa onde nós estamos efetuando, para que nós possamos ser os médiuns, medianeiros, dentro desse processo, com a oportunidade, ao mesmo tempo, de executar uma tarefa, né? Aprendendo um serviço, porque é diferente o trabalho do serviço, né? E também alcançar aqueles... Olha que grande oportunidade que os Espíritos nos dão, né? A gente elaborar uma tarefa e levar a tarefa é o exercício da caridade, né? É fantástico esse mecanismo de Jesus para conosco. Isso também está na introdução, objetivos da obra. Aqui nós temos Jesus, a data de aniversário, são 159 anos, tá, gente? De Evangelho. E agora, a nossa questão do dia de hoje. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos.
E aí começa assim. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tiveram concebido. E aí, estudando Evangelho, porque eu não gosto do Evangelho, eu amo o Evangelho. E aí, estudando Evangelho, eu lembrei dessa passagem aqui, que comprova essa afirmação dos Espíritos na introdução. Lei do amor, o objetivo maior de todos nós, né? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O ponto mais delicado do sentimento é o amor. Mas o amor, o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente, agora, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente aprende que o nosso cume da montanha, nesse ciclo que nós precisamos realizar para que nós venhamos a nos humanizar, é a escala espírita. No topo da escala nós temos lá espíritos de primeira ordem. Além do que nós precisamos concluir desse ciclo é que vem as revelações sobre-humanas. Estão além da humanidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, 8, primeiro parágrafo. E aqui eu gosto muito das passagens que dizem assim, Deus quis, Ele determinou. É assim que vai ser, né? Deus quis, mas com amor, tá? Não é com rigorismo e nem com aquelas vibrações assim, né, impositivas, né? Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque Ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo ao outro da terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Lembrei agora do capítulo 6, item 5, né? O Cristo Consolador, quando vem dizendo para a gente que não mais os profetas, né? Não mais os apóstolos, mas os espíritos, e ainda diz para a gente orar, para a gente acreditar. Então, isso é um trabalho que a gente precisa realizar. Essa ligação, ela é o resultado de uma elaboração espiritual em nós. Vamos lá. Eu sei que vocês aqui sabem que são espíritos, né? Todo mundo sabe que é espírito aqui? Todo mundo tem certeza que é espírito? Nós somos espíritos. Estamos encarnados, mas somos espíritos. Então, ele diz assim, então essa interação entre o mundo espiritual e o que é material. E aí os médiuns, né? E a gente pode dizer também os médiuns do mundo espiritual, lembrando do Estevão, que foi médium de Jesus para trazer as mensagens em suas cartas, trazer os pensamentos de Jesus, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Também introdução agora no controle universal do ensinamento dos Espíritos, no segundo parágrafo. E aí nós temos, aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, multidões, se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra. Na falta de homens para difundi-la, sempre haverá os espíritos que alcançam todo mundo e aos quais pessoa alguma pode atingir. Isso a gente tem muito evidente quando a gente estuda o Antigo Testamento, né? E aí o Espírito foi lá, falou com Maria, aí depois apareceu para José. Isso aí é mais ou menos isso. Também está lá no segundo parágrafo do controle universal. Eu lembrei de Antônio
Termas, eu não estou conseguindo enxergar daqui. É o bispo de Barcelona, que foi lá e queimou todos os livros, né? Várias edições de livros de Kardec foram mandadas para Barcelona, para a Espanha, e ele mandou queimar tudo. Então, a gente tem aqui na Revista Espírita, na 61 e 62, se eu não me engano, a 62 também, falando sobre todo esse movimento, né, repressivo que a gente já viu nos slides anteriores, que são as oposições às ideias novas. Aí, no 63, ele já está desencarnado. E aí ele vem falando do que ele vem a descobrir da realidade de tudo que a doutrina espírita estava trazendo para os homens. E aí muda de lado, né? Óbvio, né? Mudou de lado. Esse é o desafio, mudar de lado, né, gente? Era necessário que assim fosse para que ele pudesse chamar todos os homens para a fraternidade. Se ele não fosse colocado em um terreno neutro, teria mantido as desavenças em lugar de apaziguar. Então, a proposta da doutrina é a união, a fraternidade, a tolerância, né? O amai-vos uns aos outros. Quando acontece qualquer... A gente que estuda assim, a linha do tempo, né, do Antigo Testamento até a doutrina espírita, a gente percebe que em cada um dos movimentos que houveram de dissensões, de separações, houveram consequências muito graves para a humanidade. Então, a gente que está aqui num momento de transição planetária, não tem como não falar, né? A gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque o joio e o trigo estão sendo separados. E a gente não quer ter a aparência, a gente quer ter essência. E nisso o Evangelho nos ajuda bastante. Um exemplo a considerar é o bispo de Argel. Fantástico isso tudo eu aprendi, né, com o Baldovino, porque ele fez a tradução de 58, 59, 60, né, da Revista Espírita, e aí ele investigou, ele percebeu muitas coisas, e ele vem contando que Revista Espírita é maravilhosa, viu, gente? Estudar muito bom. Um exemplo a considerar é o bispo de Argel, Adolfo, porque tem um outro bispo também, tá? De Argel, que é lá da Argélia, né? Pertinho ali da França. Antes de seu desencarne, foi um ferrenho inimigo de Kardec, e após chegar ao mundo espiritual, se dá conta do seu equívoco, arrepende-se e passa a colaborar com ele. Sabe onde, gente? No nosso Evangelho. Temos 3 passagens sua incluídas no Evangelho. No capítulo do 7:12, falando, olha só, nada mais, nada menos que o orgulho e o egoísmo. Depois do duelo, ele vem falar da sua própria experiência, né? E no capítulo 13:11, da beneficência. Esta universalidade no ensino dos Espíritos fez a força do Espiritismo. Nela também está a causa de sua rápida propagação. Olha só, o bispo mandou lá queimar os livros. Tudo que é proibido instiga a curiosidade, não é verdade? E aqueles pedacinhos de papéis contam os espíritos, né? A gente tem isso muito lá em Obras Póstumas. Aqueles pedacinhos de papéis, eles suscitaram a curiosidade com relação... Por que eles estão proibindo isso? O que tem nesses livros? Enquanto a voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos antes de chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente. É simultâneo. Sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja excluído. Então, essa oportunidade é para todos, tanto de quem tem o papel do médium, como aqueles que recebem dos médiuns, né? Também está lá no 4º parágrafo dessa mesma introdução. Portanto, se o Espiritismo
é uma verdade, ele não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo. E aí eu lembrei também da Gênesis, no capítulo 18, 4, 5, que é fantástico. Porque a gente, como não tem a percepção do todo, a gente está dentro de um círculo, né? ou de um nó dessa grande teia do universo. O que acontece? A gente só percebe, né? Até pelo nosso grau de evolução, o que está acontecendo em volta, e nós estamos presos a esses sentidos. Mas, na realidade, esse todo, ele está em harmonia. É sempre o aprendizado que dá o aprendizado e a oportunidade de levar o aprendizado para todos. Porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Posição excepcional. Nela, o Espiritismo encontra uma garantia poderosa contra as divisões. Olha as divisões, que é o grande problema, né? Dividir. Esse é o movimento das lutas espirituais, né? O bem contra o mal quer dividir. E o bem quer reunir. E a gente tem que ficar muito atento nisso, hein, gente? É muito importante. Nossos procedimentos, quando eles estão alinhados a separações, dissensões, sectarismo, né? Isso nos coloca no ponto da teia que não nos leva a lugar muito bom. E aí a gente tem que fazer a nossa análise e reconduzir as nossas decisões, né? Que poderiam surgir, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Alguns homens, alguns espíritos. Isso vem de cima, não de cima, mas assim, do mundo espiritual e do meio em que vivemos, né? Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns não sabem mais do que os homens, podem até saber menos que certos homens. Os espíritos de ordem mais elevada, aqueles completamente desmaterializados, né? Aqueles que não sofrem nenhuma influência da matéria, aqueles que já alcançaram, que já concluíram o ciclo lá da nossa escala espírita, ok? São os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Está lá no 6º parágrafo. Porém, sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se utilizarem de nomes que não são os seus. Daí resulta que para tudo aquilo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autoridade. Eu não concordo com o Livro dos Espíritos. Quando diz isso e isso, aí eu digo assim, então vai estudar. Porque são revelações sobre-humanas, que a gente precisa buscar compreender e não questionar, né? Porque fica fora de propósito, né? Muito fora de propósito. E o caráter individual é quando a gente leva um ponto de vista, que a gente estuda lá no capítulo 2, o ponto de vista pessoal. E aí você deixa de levar as revelações dos espíritos para levar um conceito seu. Muito cuidado com isso. Muito. E essas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais. Sem a menor dúvida, o primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos é o da razão. Doutrina, ela é racional. Eu lembro, tem algum capítulo aqui do Evangelho, agora eu não estou lembrando qual capítulo, nem a passagem, mas que diz, inclusive com relação à nossa fé, né?
ela precisa ser uma fé raciocinada, porque senão ela pode vir a ser fanática, equivocada, sobre todos os aspectos. A gente tem que saber por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, por que a gente acredita, por que a gente faz essa opção. Isso é importante, gente. A gente tem que ter consciência do que a gente está escolhendo, o que a gente está escolhendo, a gente está construindo para a nossa vida. Então, o conhecimento é muito importante, a lógica rigorosa. Ó, a lógica a gente vai buscar estudando os espíritos, tá? É assim que a gente estuda. Bom senso. Isso é bom senso. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. É isso que a gente viu, não foi? É isso que eles vêm falando para a gente, né? Pois é, isso aí então, ainda está lá no parágrafo 9. Aqui a gente então tem no capítulo 1, não vim destruir a lei. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Mensagem da missão de Jesus. Ó, não vim destruir a lei, eu vim complementar e vim vivê-la. Ó, o meu reino não é deste mundo. Eu não estou condicionado às questões materiais. Eu vim trazer a vocês o que é espiritual. O que vai libertar vocês da influência da matéria. Há muitas moradas da casa do meu pai. A gente pode falar das moradas espirituais, a nível espiritual e a nível material também, né, gente? Por questão de sintonia. A nossa casa é a nossa sintonia. E aqui a gente tem o capítulo 4, que vem dizendo assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse reino de Deus que Jesus veio nos anunciar e que disse que não é desse mundo, meu reino não é deste mundo, a gente vai precisar alcançar renascendo, amadurecendo, se vencendo. Esse capítulo tem uma passagem do Antigo Testamento de Isaías e uma de Jó. E aí Jesus diz o seguinte em João: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí fica todo mundo assim: lá no mundo espiritual vai ter um local que Jesus está preparando. Quando eu desencarnar, eu vou chegar lá naquele local. Não é isso não, tá, gente? O reino de Deus está dentro de nós. Né? Lembra quando houve lá, antes da destruição do templo, né, quando teve aquela passagem dos vendilhões do templo, né? E Jesus logo depois fala para os apóstolos que iria se destruir, que aquele reino iria se destruir, ia cair, né? Aquele templo iria se destruir, que 3 dias depois ele iria reedificá-lo. Todo mundo pensando no que é material e ele falando no que é espiritual. Faz parte, né, gente, do amadurecimento nosso. Então, o Sermão do Monte... desculpa, deixa eu voltar aqui. Não, está tudo bem, é isso mesmo. Sermão do Monte, né? Olha, vocês já repararam que o nosso evangelho tem um Sermão do Monte? Né? Sermão do Monte, olha aqui, bem-aventurados os aflitos. E logo depois de falar de todas as nossas aflições, Jesus dá uma pausa e vem trazer o Cristo Consolador para a gente, né? O Consolador prometido, o Espírito Verdade. Mas o Consolador prometido, que é o Santo Espírito, ou Espírito Santo,
para alguns, dependendo do evangelho, da passagem que a gente lê, onde a gente lê, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Interessante, né? Lá no Livro dos Espíritos, uma das questões que eu mais gosto, 621A. Não é 621. É 621A. Porque ali eles questionam, já que... Para que vieram aqui outra vez dizer isso tudo para a gente? Porque Deus quis... Eu gosto quando tem lá no Evangelho, Deus quis, eu acho bastante importante. Porque nós esquecemos, a gente esquece que não dá importância, e desprezamos. Aí ficou pesado, né? Porque desprezar é para os rebeldes. E como o nosso planeta aqui é um planeta de provas e expiações, e é um planeta que abriga espíritos rebeldes à lei de Deus, ficou bem entendido, bem amarrado, né? Até então, o nosso Evangelho. Aí eu peguei aqui de Emmanuel e Paulo Estevão, não podia faltar o Paulo, né? E também do Consolador na 312, que vem nos dizendo assim: ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os princípios da humanidade. Tá? Então, ficou... Inclusive, quando a gente estuda esse capítulo, é muito interessante, porque o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, está tudo como sinônimo ali para a gente. Tá? A gente que gosta de nome, né, designação, quer saber, a gente quer saber. A gente tem que saber o que é espiritual, né, Nerene? Então, e prossegue com as bem-aventuranças. Aí você tem os pobres de espíritos, quem tem o coração puro, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. Olha que beleza, hein? Muito bom, né? O que se torna o espírito depois de sua última encarnação? Né? Espírito bem-aventurado. Ele é espírito puro. Então, é importante fazer esse casadinho com o Livro dos Espíritos, o Evangelho, fazer um casadinho da própria codificação, né? Tudo que Kardec nos trouxe, porque fica muito evidente essa solidariedade do ensino universal, do caráter do verdadeiro. Porque a gente fala do Evangelho, mas a gente pode... Tudo que foi para o Evangelho, que teve o objetivo para o Evangelho, foi a parte moral, o foco, mas não está excluído da filosofia, nem da ciência, que são os tripés da doutrina espírita. Né? Então, não tem como a gente esquecer de colocar essas passagens. Então, a gente tem aqui, como alcançar as bem-aventuranças? Aí vem uma outra parte do Evangelho, né? Capítulo 1, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita. Isso aí são os nossos deveres de casa, tá? Dever de casa, isso aí. Com ênfase, tudo é dever de casa aqui. Mas esse é com ênfase, para alcançar a pureza de espírito. Né? Honrai pai e mãe. Né? Quem nos deu a possibilidade de alcançar um dia a bem-aventurança são nossos pais e nossas mães. Eu digo nossos pais e vossas mães. Tá tudo bem. O quê? 5 minutos? 7 minutos? Tá bom. Tá ótimo. E aqui fora da caridade não há salvação. Essa aí é para coroar, né? Também continuando, ó, não se pode servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, e eu gosto de fazer a casadinha do sede perfeitos com amar os vossos inimigos. Vou dizer para vocês por quê. Eu reparei o seguinte, aqui no capítulo 12, amar os vossos inimigos, logo no item 1, ele fala assim, ó, aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos perseguem,
Olha só o que acontece quando a gente vai no... Isso aqui é amar os inimigos. Agora, isso se repete justamente no Sede Perfeitos. Né? Quando ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. A mesma passagem de Mateus, com alguma diferença, mas nos chamando a atenção para a essência da doutrina de Jesus, que é a gente aprender a amar. E viver esse amor, entre aqueles que nós denominamos os nossos inimigos. Eu digo que o maior inimigo que eu tenho são os meus vícios. Esses são os meus maiores inimigos. E o outro é o meu personal do Espírito, porque ele me dá a oportunidade de trabalhar as minhas dificuldades. Então, eu não vejo mais, graças a Deus, embora de vez em quando tenha as minhas vacilações momentâneas, mas que logo depois eu procuro modificar, não vejo mais ninguém como inimigo. Isso é tão bom, gente. É uma libertação que a gente sente, sabe? E aí nós temos muitos chamados, poucos os escolhidos. A fé transporta a montanha, onde a gente vai ter a fé divina e a fé humana, que é uma passagem maravilhosa. E os trabalhadores da última hora, que eu botei esses dois pintadinhos de preto, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Nós fomos chamados e somos os trabalhadores da última hora. A última hora, nesse processo de transição planetária. Tá? A gente fica preso no tempo, não, tá? Porque se você tiver essa visão material, você não vai alcançar o que você precisa alcançar. É a visão espiritual que a gente precisa ter. Porque lá no planeta de regeneração, a gente não vai estar tão cerceado pela influência da matéria. Não vai estar. Estará, mas não tanto quanto aqui, muito menos. Tá? E as recomendações? Recomendações, hein, gente? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o 22, não separeis o que Deus juntou. Agora que ficou bonitinho aquele vermelhinho tão curioso. Vou contar para vocês depois. Capítulo 23, estranha moral. Capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Gente, tem 3 ali, passagens que não tem nenhuma instrução dos espíritos. Kardec bota as passagens dos evangelistas e disserta sobre elas, e os espíritos não vêm concluir nada a mais do que ele até então falou. Fantástico, né? Aí, é espiritão ou não é espiritão? É espiritão. Quase que eu falo taço. É espiritão. Jesus fica com espiritaço. Buscai e achareis. Também. Nossa, 4. Não, tem mais um. Dai gratuitamente o que recebe. Olha, gente, os assuntos que ele é expert no assunto, hein? Se a gente estuda a vida de Kardec, a gente vê o quanto ele foi caridoso, o quanto ele foi discreto, o quanto ele foi tolerante, o quanto ele foi dedicado, o quanto ele foi maravilhoso. E a gente tem que orar muito por esse espírito. Gratidão. A prece não é só para pedir. Ela é uma composição, né? Eu até estava falando mais cedo, né, que eu gosto muito de uma passagem de Leão Tolstói, que diz assim: arar é orar. Então, todo trabalho é uma prece. Tá? Vamos lá. Pedi, obtereis, e coletânea de preces dos Espíritos. Olha só, gente, maior capítulo do Evangelho. Aí tem um monte de gente que diz assim, capítulo 5. Não, gente. Capítulo 28. 84 itens. Por que será que Kardec colocou para a gente 84 itens numa coletânea de preces espíritas? Será que é porque a gente precisa aprender a orar?
porque antecede um pouco a estudo, qualidade da prece, preces compreensíveis, né? Objetivo da prece, nos dando todas as dicas. E depois vem 84 preces para nos ensinar a orar. E é o capítulo, aliás, eu quero dar parabéns à casa de estudar a introdução do Evangelho, que poucas casas estudam. Porque vai logo para o primeiro capítulo. Eu acho fantástico você estudar tudo, até as orelhas do livro. Tudo é importante, né? É o maior capítulo do nosso Evangelho. E as notas explicativas, aqui tem uma nota para fechar. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos, que era um vai e volta de perguntas, de respostas, né, de comunicações que chegavam a Kardec. Como eu disse, a Revista Espírita foi laboratório de toda a codificação. Com teorias e sistemas de pensamentos, ou de pensamento vigentes à época. Esse aqui já é coisa do Edu. Espera aí. Edu, me salva aqui. Obrigada. Então, gente, gratidão, antes de mais nada, né, a Kardec, gratidão a todos esses espíritos que colaboraram, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Gratidão a todos aqueles que levam adiante e divulgam esses ensinamentos, os cursos. Olha, estão convidados para os cursos, tá? Todos os cursos, Evangelho, Livro dos Espíritos, Casa de Paulo, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, seminários, é fundamental. Fundamental. Desculpa, eu vou repetir. É fundamental estudar. Porque ninguém faz bolo sem saber receita e ninguém mexe no mecânica de um carro sem saber como é que funciona. E ninguém vai encontrar a Deus sem saber como vencer-se a si próprio. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa levar esses ensinamentos para os nossos dias. Obrigada, Maria. Vamos agora para o passe. Peço aos médios que se posicionem. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.
que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado. Senhor, somos vossos filhos, queremos nos transformar, queremos reconhecer a nossa rebeldia, reconhecer o quanto precisamos de vós para superarmos a nossa arrogância, as nossas fragilidades, superar os nossos medos. Ajuda-nos, Senhor. Graças a Deus. Agora os Venho